Muito bem, meus amigos, maravilha, vamos dar continuidade aqui agora e a gente passa agora por uma nova fase, que é uma fase que eu posso dizer para vocês que não é obrigatória em todo o concurso público, é a fase de prova discursiva. A fase de prova discursiva, o primeiro ponto que tem que ficar claro aqui para vocês, é que essa fase de prova ela pode ser por meio de questões discursivas, onde você vai responder as questões, como uma peça, como por exemplo um texto, uma redação, se engloba de certa maneira no conceito de prova discursiva. Tá legal? Bom, qual que é o objetivo da prova discursiva? Ao contrário da prova objetiva, cujo objetivo é medir o conhecimento do candidato em extensão, o objetivo da prova discursiva é medir o conhecimento do candidato em profundidade, porque eu pergunto determinado assunto para ele dentro da temática do edital, que pode ser a mesma da prova objetiva, como ela pode ser reduzida, tem que ficar atento a isso, e ali ele tem que desenvolver aquilo que foi questionado na pergunta, tá legal? Bom, prós e contras da prova discursiva. A parte positiva é que a gente analisa como que o candidato ele tem o desenvolvimento na escrita, na forma de se expressar, né, na maneira como ele vai desenvolver as atividades que são escritas também. Agora, a parte extremamente negativa é que, em regra, não existe, né, nos concursos públicos uma chave de correção adequada, não existe um padrão de correção, fazendo com que acabe que, a depender do examinador que vai pegar a sua prova, ele analisa e te dá 2 e o outro que pegou a prova sua também, vamos imaginar, mas com outro nome dava 8. Então, um grande problema aí que a gente tem que questionar na justiça é verificar se a prova discursiva ela teve um padrão de resposta, ou seja, havia uma resposta esperada para aquela questão? Ponto 1. Beleza. Havia. Quanto valia cada tópico daquela resposta esperada? Isso, inclusive, tem que ser apresentado na prova, para você saber o que vale mais ou vale menos. E aí, o mais importante, eu tenho que colocar, eu tenho que informar, e isso quase ninguém presta atenção nisso e aceita numa boa. E veja, é uma coisa absurda. Eu tenho que dizer para você, candidato, a título de que eu tirei ponto seu. Então, se a tua prova valia 10, eu tirei 5 ou 6, eu lhe subtraí 4 pontos. E a pergunta é, você tirou esses 4 pontos, você me penalizou com a subtração desses 4 pontos a título de quê? Onde eu errei? Porque, em regra, se você parar para analisar, a maioria das provas discursivas simplesmente vem só a nota. E você, quando vai recorrer, você vai confirmar comigo agora. Quando você recorre, você simplesmente justifica a sua resposta. Você não combate, de certa maneira, os motivos que ensejaram a diminuição da sua nota. Então perceba que isso é uma coisa tão comum que a gente nem para pensar. Então olha só, a prova discursiva ela tem que ter uma chave de correção. A prova discursiva, de cara já, tem que apresentar quanto vale cada questão. Depois, a chave de correção vai dizer quanto vai valer cada questão e como que eu vou descontar isso daí, qual é a resposta esperada. E eu tenho que informar o candidato o que ele errou e por esse motivo eu estou subtraindo o ponto dele. Aí sim, eu vou ficar tranquilo, vou ficar satisfeito, talvez eu nem recorra. Mas na prática não é assim. Até em concursos sérios, magistratura, MP, muitas vezes simplesmente vem a nota e acabou. É como simplesmente eu pegasse um processo judicial, imagina um concurso da magistratura, né? E isso acontece às vezes. Poxa, o camarada vai ser juiz. E aí vem, ele vira juiz, entra com a petição inicial, ele vai lá, julga procedente o pedido, acabou. Ou julga improcedente, acabou. Tá, mas a título de que você julgou procedente? A título de que você julgou improcedente? Quais foram os fundamentos que ensejaram a improcedência do pedido? É a mesma coisa na prova.
Eu tenho que saber a título de que você me retirou o ponto, porque senão não vai haver a dialética própria do processo contraditório. Como que eu vou me defender de algo que eu não sei? E aí, na verdade, vai ser uma retórica vazia, você vai justificar falando que você colocou o que foi solicitado e vai ter a resposta padronizada. Então você tem que ajuizar uma demanda e falar, opa, calma lá. Pô, sinceramente aqui a resposta aqui, né, a minha questão, me subtraíram tantos pontos, mas não me disseram a título de quê? Eu não sei nem como recorrer disso aí, não sei como nem exercer a defesa contraditória numa situação dessa. E, consequentemente, a resposta provavelmente vai ser padronizada, né? Então, essa é uma questão muito comum de acontecer, tá legal? Outra ilegalidade que acontece com frequência na prova discursiva é a exigência de programa de questão fora do programa edital, porque às vezes, como o objetivo da prova discursiva é analisar o conhecimento do candidato em profundidade, muitas vezes é comum eu reduzir o conteúdo programático da prova discursiva e da prova oral, através de um novo edital. Só que quem às vezes faz a prova discursiva não percebe que houve esse novo edital e faz a prova com base no edital da prova objetiva. E aí, meu amigo, um abraço. E agora, Alessandro, como é que faz? Você vai chegar e vai demonstrar que a exigência, o que foi cobrado a título de prova discursiva, não estava previsto no edital. Meu amigo, a verdade é essa. Da mesma maneira que a prova objetiva. Cobrou a questão fora do edital, anula e atribui a pontuação máxima ao candidato. Acabou. Já tive caso desse. O candidato ganhou 30 pontos e foi nomeado. Vejo isso com frequência. Prova oral anulou e deu nota máxima ao candidato. Às vezes a gente está por fora do mundo dos concursos. É muita coisa, porque não tem lei, é jurisprudência. Você tem que estar por dentro, mas eu vou dizer, claro, não vou querer que se comparar você comigo, porque eu vivo disso, faço isso o dia inteiro. Né? Estou todo dia vendo jurisprudência, eu tenho sistemas que eu desenvolvi que buscam jurisprudência. Está tudo organizadinho, então eu sei como pensa cada desembargador, ministro, e vejo que na verdade não tem muita coerência às vezes ele dá favorável, às vezes contra situações idênticas, né? Então você tem que fazer um bom trabalho, despachar, conversar, isso é muito importante, tá legal? Então isso, por incrível que pareça, por falta de organização, às vezes é cobrado questão fora do edital e você tem que chegar lá e mostrar isso e pedir anulação. Compara com outro edital, da mesma banca, mesma técnica da prova objetiva e pede anulação da questão, ok? Ah, Alessandro, mas aí com essa nova questão eu vou passar a ter 20, 30 pontos a mais, eu vou preterir o candidato que está na minha frente. Calma, meu amigo, não existe preterição judicial. Então se você estava na posição 100 e passou para 20, em decorrência de uma ordem judicial, isso não é preterição. Tecnicamente, preterição que é proibida é quando a administração, sim, ela vai e passa um candidato na frente do outro indevidamente. Agora, se o judiciário reconhece uma ilegalidade, atribui o ponto ao candidato e, consequentemente, ele passa na frente de outros, e principalmente no cadastro de reserva que não há necessidade de litisconsórcio, veja, isso não é preterição. Atenção para não achar que vai tumultuar tudo, não vai tumultuar nada. Legal? Cobrança de conteúdo cuja a matéria ela é divergente. Mesma coisa, né? Uma prova discursiva. Você vai desenvolver sobre um tema. Vamos imaginar o seguinte, aquele caso que eu falei para você, né? Faça uma redação sobre, por exemplo, os elementos do ato administrativo. Veja, tem controvérsia. Celso Antônio entende que tem 2. Os demais autores entendem que tem 5. E aí a pergunta é, qual a resposta correta? O certo, segundo a jurisprudência alemã, ou seja, as mais tops, mais avançadas, é admitir as respostas possivelmente sustentáveis.
Muitas vezes o judiciário não quer entrar, mas veja, isso é injusto, porque veja, não tem bibliografia, eu posso adivinhar o que o examinador está querendo. Então, o certo é não cobrar na prova discursiva matéria que é objeto de divergência doutrinária. E no direito o que mais tem é divergência doutrinária. E às vezes eu não coloco a título de que eu quero cobrar o assunto e a lei ela é num sentido, a doutrina em outro e a jurisprudência em outro. E aí? Eu vou responder com base em quê? Olha a loucura que isso pode acarretar. Então tudo isso cabe teses jurídicas em cima disso. Tá legal? Então é muito importante ficar atento a isso daí, porque são situações que acontecem rotineiramente. E outra coisa, teve o resultado da sua prova discursiva, não existe esse negócio de você não ter direito de vista da sua prova. Porque se você não tiver acesso à sua prova com os fundamentos que ensejaram a diminuição, a subtração dos pontos que for retirado, como é que você vai recorrer? Então qualquer regra do edital que proíba a vista da prova, ela é inconstitucional. Aí nesse caso você tem que entrar com a demanda para poder liberar a prova para você recorrer. E aí conforme a resposta do recurso, entra com outra ação. É simplesmente pedir a nota não, tá? Porque na verdade faltou inferir uma formalidade que está relacionada ao devido processo legal. Legal? E uma vez interposto o recurso tem que ser mais do que na prova objetiva, ele tem que ser devidamente fundamentado, porque ali, ao contrário da objetiva, que eu posso fazer algo até mais genérico, justificando a alternativa correta, na discursiva eu posso sustentar linhas doutrinárias, jurisprudenciais, eu posso ter toda uma divergência e aí cabe à banca examinadora refutar ou acatar aquilo ali. E não é muito incomum você perceber o candidato com uma nota provisória na discursiva de 3, 4 pontos e após recurso ir para 9. Veja, ao meu ver, uma situação dessa não foi lida a primeira prova dele. No recurso, efetivamente leram e aí sim deram a nota que ele merecia. Então perceba que o concurso tem muita coisa, você tem que ficar atento a isso. E você fala, Alessandro, caramba, você está falando um monte de coisa aqui e essas coisas já aconteceram comigo. E agora? Eu perdi a oportunidade? Depende, a gente vai conversar depois sobre se ainda é possível ajuizar uma demanda questionando fases do concurso. Legal? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de várias circunstâncias que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso. Bacana, meus amigos? Então, beleza e até breve.